Confira o vídeo a seguir e uma análise detalhada no final. E óbvio que nós vivemos um período de trevas nas universidades no período do governo Bolsonaro. O terraplanismo, o ataque às universidades e uma política clara de tentar fechar na prática as universidades e ao mesmo tempo tirar a autonomia, fazer heitor interventor. Soma com o tempo de governo Temer, nós temos um apagão de 6 anos das universidades federais, institutos federais de planejamento, de investimento, de construção de políticas de assistência, que de fato deixam um déficit enorme na educação do nosso país. Não só na área de ensino superior, mas eu queria focar no ensino superior hoje, ministro, porque é muito grave o decreto feito pela Fazenda. Nós estamos chamando de decreto do apagão. Não é possível que se contingencie 39% dos valores discricionários das universidades e que o decreto previsto coloque para as universidades federais um prazo de 2 dias em dezembro para utilizar esses valores discricionários. O que as universidades vão fazer? Não vão pagar bolsa de setembro a novembro? O que os reitores e reitoras vão fazer? Obras que a gente precisa corretamente de um processo licitatório transparente, como que tu faz em 2 dias? E claro, respondendo à deputada Sâmia, que assinou o PDL junto comigo, revogando esse decreto, o senhor falou que tem boas notícias à vinda. E nós esperamos, nós fizemos junto com os estudantes o tsunami da educação contra o governo Bolsonaro. Nós ajudamos a luta com a Frente Parlamentar do Livro da Leitura de todas as frentes para ter novo Fundeb, para ter recursos que aquele governo não queria. Mas nós elegemos o Lula para ter liberdades democráticas de lutar. É muito importante uma unidade de ação na comunidade universitária. Professores, técnicos administrativos, estudantes, fazer um grande dia de mobilização dia 29 para ninguém meter a mão nos recursos das nossas universidades que produzem 90% da ciência do país. Investir em educação é combater desigualdades, ainda mais numa universidade mais diversa, que o senhor mesmo falou e nós também, né? Agora, a comparação do orçamento é preocupante. Tirando já o decreto, os valores em termos reais são inferiores a 2019, inferiores ao governo Dilma I, lá em 2011, quando a gente tinha um montante muito maior para ampliar as nossas universidades. Isso é fruto de uma agenda econômica como o arcabouço, que precisa ser combatida, mas esse alerta é importante para que a gente consiga, ministro, fazer a luta social para, de fato, valorizar as nossas universidades. O que ajuda a extrema-direita não é a crítica contundente, independente dos movimentos sociais. O que ajuda a extrema-direita é a gente não garantir recursos nas áreas essenciais esperadas pelo povo brasileiro. E a universidade pode muito. Pode enfrentar momentos de crise, pode produzir pesquisa, pode produzir extensão. Ministro Camilo, eu trago um fato que aconteceu na Universidade Federal Fluminense na quinta-feira passada. Uma agressão a jovens, inclusive 2 jovens filiados ao Partido Novo, que ingressaram na universidade para fazer uma participação em relação ao ativismo ideológico que está acontecendo na Universidade Federal Fluminense. E é fato que o crescimento da educação ele se faz através do diálogo, das diferenças, da forma plural como a gente deve se comportar. Esses alunos foram agredidos, eles levaram um cartaz que dizia que a direita se cria também na Universidade Federal Fluminense, porque há um movimento na Universidade Federal Fluminense que a direita não se cria. E eu trago aqui para o senhor como se encontra hoje a Universidade Federal Fluminense. São pichações que não acabam mais, caracterizações que mostra que é um braço político, sim, a universidade. A gente tem até aqui, ó, é triste se ver, ó, um pênis desenhado aqui, ó, na universidade. A gente vê aqui, ó, a gente tem pró-maconha e com adesivos de candidatos políticos. Eu tenho que mostrar, é triste, mas boiceta é lindo. Tudo isso pichado nas paredes da Universidade Federal Fluminense. E aqui. Esses alunos foram agredidos, foi amplamente divulgado na imprensa no Rio de Janeiro, sofreram hematomas, tomaram pancada com pau, com soco inglês, alunos descaracterizados de movimentos de esquerda. É claro que a UF são 50 mil alunos, tem curso de Direito, tem curso de Medicina, de Filosofia, de Economia, de Engenharia. É uma instituição desde 1960, tem 65 anos. A gente não pode tornar uma instituição de ensino um braço político e violento. Eu fiz um requerimento aqui ao reitor da universidade, reitor Antônio Cláudio da Nóbrega, que me conhece desde pequeno. Antônio Cláudio é médico, fazia teste antidoping, é uma pessoa que me conhece desde os 16 anos, mas infelizmente ele está hospitalizado. E quem respondeu foi o vice-reitor em exercício. E o final que me chama muita atenção. Tendo em vista, no entanto, que Vossa Excelência se manifestou publicamente em apoio a um dos grupos envolvidos, por meio de vídeo amplamente divulgado nas redes sociais, antes da conclusão da apuração oficial, entendemos que, neste momento, não é adequada a realização da audiência solicitada. Ministro, eu não sou juiz, eu sou político. Eu posso ter lado. Não tem problema nenhum eu ter lado. E teria lado com qualquer estudante, seja de esquerda ou de direita, se fosse agredido dentro de uma universidade federal. Eu sou de paz, eu sou professor de educação física, já trabalhei em universidade também. E aqui a própria UF, ela cita na resposta: reafirmamos que a UF, por excelência, é um espaço democrático, plural e comprometido com os princípios constitucionais que regem a educação pública, a liberdade de expressão, o respeito à diversidade e a convivência pacífica. Todo o nosso sistema universitário, praticamente hoje, ele é altamente politizado. A gente tem grupos políticos que se fazem presente, que indicam até professores, que têm participação até na escolha dos seus reitores. E aqui eu trago
mais uma informação da UF, que falta disciplina, falta comando, as nossas universidades cada vez mais despencando no ranking internacional, isso é fato. Os nossos alunos cada vez menos preparados para o mercado de trabalho. Brasileiro hoje que tem condição, está mandando seu filho estudar fora do país. Universidade Federal Fluminense, campus, da cidade de Campos, inaugurada pelo presidente Lula no dia 14 de abril. Olha como ela está no dia 15 agora, toda pichada. O prédio que foi investimento de governos federais passados, concluído no governo Lula aqui. Isso aqui é na cidade de Campos. Eu vou deixar com o senhor, ministro. Universidade de Campos, aqui, ó, 72 milhões investido. Eu vou ler. Dá C com nós, dá o C para nós. Isso aqui é uma universidade federal. Morte aos transfóbicos. Olha a pichação num prédio recém-inaugurado pelo governo Lula. Notícia aqui, ó, do Jornal de Campos. Universidade Federal de Campos se posiciona após polêmica das pichações e diz que ato não foi autorizado pela direção. Não foi autorizado, mas a falta de disciplina e de comando e de ordem possibilita isso. Então eu faço algumas perguntas. Aqui é muito triste a gente ver universidades federais custeada pelo mais simples trabalhador, pelo pipoqueiro, pelo açougueiro, pelo servente, pelo sorveteiro também, como o senhor falou aqui, por todos nós. Pessoas que sequer vão entrar numa universidade estão custeando isso aqui. E eu faço uma pergunta para o senhor. O senhor acredita que o silêncio institucional da reitoria da UF, ao negar uma audiência sobre esse caso, que foi o caso da agressão na quinta-feira passada, e que tinha 2 jovens filiados ao Partido Novo, foram agredidos, as imagens estão no meu Instagram, ficaram muito machucados, foi feito boletim de ocorrência, contribui para o fortalecimento ou para o enfraquecimento da democracia e da pluralidade dentro do ambiente acadêmico? Eu entro na página desse vice-reitor, o senhor Fábio Barbosa Passos, ele recebe um monte de deputado federal de esquerda. Por que ele não recebeu um deputado nascido na cidade do Rio de Janeiro, que só queria conversar com ele, saber o porquê que houve aquela agressão, tamanha agressão? Então, eu não poderia deixar de comentar brevemente o que disse um deputado bolsonarista que me antecedeu, querendo criar uma caricatura sobre o que são as nossas universidades federais, com o objetivo de criminalizar, né, a atuação docente, discente e, sobretudo, com o objetivo, a gente sabe, do desmonte, da precarização da universidade, da sua privatização. Universidades não são nada disso. Universidades são produção de conhecimento, de ciência, salvam vidas, mudam o país e merecem ser apoiadas. E é o mesmo deputado que na última semana foi para a tribuna pedir anistia para os golpistas do 8 de janeiro. Deve achar lindo, aí sim, o quebra-quebra, a depredação que fizeram do Palácio dos 3 poderes da República. Para esses é anistia. E para os universitários, é criminalização que eles querem. Mostra a real faceta dos bolsonaristas. Concordo com o diagnóstico que foi feito sobre o que significou a gestão Bolsonaro para a educação pública brasileira. Mas, ministra, é justamente por eu defender as universidades federais que eu não posso deixar de falar também do que significa o problema grave do orçamento para as nossas universidades. Esse ano estão previstos 5,7 bilhões para financiar 69 unidades federais de ensino superior. Esse orçamento é metade do ano de 2011, que foi antes da expansão territorial e também da entrada e da democratização, né, do acesso nas universidades. E é um orçamento, inclusive, 27% inferior ao de 2019. Isso já é uma situação de agonia orçamentária para as universidades, que se agrava com o decreto da última semana, o decreto 12.448, que é chamado de cronograma de execução orçamentária, como se fosse um bloqueio, mas que, na prática, significa um corte, porque 61% dos recursos podem ser utilizados até novembro e 39% em dezembro. Isso, na prática, inviabiliza o pagamento de questões fundamentais de infraestrutura, de bolsas acadêmicas, de assistência estudantil, também impacta a pesquisa e extensão dos cerca de 600 campi espalhados pelo Brasil. Uma série de entidades já emitiram notas, como a Andifes, o Sinasef, cito também a nota da Universidade Federal do ABC, que fica ali no estado de São Paulo, da comunidade acadêmica da UFSCar, da Unifesp também, que me procuraram muito preocupadas. Eu não tenho dúvida de que isso é um reflexo da política econômica e fiscal que vem sendo adotada nos últimos anos. Não é à toa que desde 2016, pós-teto de gastos, que a gente viu uma diminuição do investimento das universidades e que isso é reflexo direto da política do arcabouço fiscal, que além de impactar o orçamento das universidades, ameaça os pisos constitucionais da educação e também da saúde. É por isso, ministro, que fica aqui o meu apelo para que a gente reveja esse decreto. Eu sei que, enfim, foi feito pela Fazenda, mas acho que é fundamental também um posicionamento público aqui. Mais 30 segundos, peço por gentileza. Em relação ao deputado Luiz Lima, eu vou, deputado, receber aqui as suas colocações e registro em relação a essa questão. Dizer que, assim, eu pessoalmente defendo a importância da universidade pública, gratuita, para o país. Nós somos responsáveis por 90% da pesquisa brasileira, mas não concordo com esse tipo de atitude que aconteceu, de agressão, porque nós precisamos respeitar a democracia, as divergências. Democracia é isso, respeitar as diferenças, e nós vivemos um regime democrático. Também acho que o reitor tem que receber
me coloco à disposição de lhe receber já como ministro da Educação, né? Apesar de respeitar as autonomias universitárias que existem, mas claro que tem os caminhos legais para que isso possa ser julgado, mas quero dizer que eu não concordo com nenhum tipo de agressão ou qualquer destruição ou do patrimônio público, seja na universidade, qualquer patrimônio público. Então, acho que precisa ser apurado essa questão. Então, eu queria só registrar aqui que estou inteiramente à disposição de recebê-lo no momento que o senhor quiser. Antes de mais nada, ministro, eu gostaria só de ressaltar um ponto. É interessante de que, no mínimo, o senhor demonstra, de fato, um interesse pela sua pasta. Isso é muito válido. Isso é muito, e eu aprecio isso, até mesmo porque não vejo isso no restante do governo, sendo bem sincero. Admiro sua postura quanto a rechaçar, enfim, pichações ou antidemocracia dentro da universidade. Não defendo uma universidade de direita, não defendo uma universidade de esquerda. Eu defendo uma universidade desinteressada. E sofri muito, sim, na minha universidade, então isso aqui é muito mais do que algo que eu ouvi falar, é algo empírico, mas quem concordar com, por exemplo, o pessoal que mande o endereço para que eu envie alguns pichadores para a tua casa. O pressuposto que eu vou falar aqui é nesse sentido, de que obviamente tenho críticas, obviamente tenho minhas divergências metodológicas, mas eu imagino que a sua pasta seja de fato a mais importante desse país. O governo Lula, inclusive, discorda de qualquer tipo de pichação, seja em patrimônio público aqui na Praça dos Três Poderes ou em universidades, para deixar claro para quem não entendeu. Com relação ao governo Lula em específico, ele deu uma declaração recentemente que ele diz que desde 2003 ele dá essa mesma declaração, que é o seguinte: nesse governo vai ser proibido utilizar a palavra gasto quando a gente falar em educação. Educação é investimento de mais retorno que um país pode ter. Eu fiz aqui uma ordem cronológica para poder mostrar que o discurso não condiz com a prática no seguinte sentido. Em julho de 2023, o MEC faz corte de 332 milhões em educação básica e superior. Em novembro de 2024, o pacote de corte de gastos retira 42,3 bilhões nos próximos 5 anos do orçamento do Ministério da Educação. Isso, o maior alvo, inclusive, é verbas para ensino integral. Em 30 de novembro de 2024, a educação tem bloqueio de 1,6 bilhão no orçamento. Em março de 2025, inclusive o senhor disse que os clientes são os nossos estudantes. Os estudantes o receberam, abre aspas, que contradição, tem dinheiro para banqueiro, mas não tem dinheiro para educação. Isso em uma visita à Universidade Federal de Alagoas, após o governo Lula anunciar os cortes no orçamento do Ministério da Educação. E agora, neste mês de maio, a Academia Brasileira de Ciências, abre aspas, diz que o governo Lula está desmontando universidades. Os nossos índices, e para quem nasceu em 2003, você tem aí, deixa eu fazer as contas certas, 4 anos de governo Lula, depois mais 4 anos de governo Lula, 4 anos de governo Dilma, mais 2 anos de governo Dilma, 2 anos de governo Temer, 4 anos de governo Bolsonaro, e agora 2 anos de governo Lula, e se for reeleito, mais 4 anos de governo do PT. Ou seja, mais do que da metade do tempo de quem nasceu em 2003 é governado pelo Lula, ou pelo PT. E nós temos aqui alguns dados, ministro, de 1 em cada 8 brasileiros com ensino superior completo é analfabeto funcional. Em âmbito da matemática, nós somos 93 pontos abaixo da média da OCDE, leitura 66 pontos abaixo da média da OCDE, e ciências 82 pontos também abaixo da média da OCDE. Uma das coisas que eu gostaria de reivindicar antes de entrar nas minhas perguntas, que de fato são bem objetivas e técnicas, primeiro, pedir ao presidente da comissão que paute o projeto pelo fim da aprovação automática, na qual eu sou relator. Acredito que o fim da aprovação automática não é algo que gera um mérito para o estudante que de fato está empenhado em estudar, porque, poxa, se eu estudo e passo de ano e o outro que não estuda também passa de ano, isso gera um desestímulo, né, para quem, enfim, não está atingindo a média, e um desestímulo também para quem, poxa, talvez superou a média. A sessão da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, como evidenciado no vídeo compartilhado, revela uma realidade preocupante sobre o ambiente nas universidades federais brasileiras. A crescente intolerância política e a perseguição ideológica contra estudantes e parlamentares de direita. O episódio narrado pelo deputado Luiz Lima, PLRJ, referente às agressões sofridas por jovens de direita na Universidade Federal Fluminense, UFF, expõe um problema estrutural: a falta de pluralidade real no debate acadêmico e a hegemonia de uma visão política predominante que rejeita vozes divergentes. Sob a gestão de governos de esquerda, muitas universidades públicas tornaram-se ambientes onde o contraditório é silenciado por meio de intimidação. Pichações, ameaças e boicotes a eventos promovidos por grupos conservadores tornaram-se práticas comuns. Isso não representa liberdade acadêmica, mas sim o seu avesso, o cerceamento da liberdade de expressão e do pensamento crítico.
Ao denunciar essas práticas, o deputado Luiz Lima cumpre um papel essencial ao dar visibilidade a estudantes que não se sentem representados nem protegidos pelas estruturas institucionais de suas universidades. A resposta da reitoria da UFF, que se recusou a dialogar com o parlamentar, reforça a percepção de aparelhamento ideológico. Ao negar um pedido legítimo de audiência de um representante eleito pelo povo, a universidade se exime de prestar contas à sociedade e alimenta a desconfiança de que há uma tentativa deliberada de esconder ou relativizar os episódios de violência. Nesse contexto, a direita cumpre um papel vital ao defender o retorno da universidade à sua missão original: ser um espaço plural, aberto a todas as correntes de pensamento, onde o debate possa ocorrer de forma respeitosa e livre. A crítica à politização das instituições de ensino superior não é uma negação da política, mas uma rejeição à doutrinação e à exclusão daqueles que pensam diferente. Além disso, é legítima a cobrança por maior transparência e responsabilidade no uso dos recursos públicos. O debate sobre os cortes orçamentários não pode ser usado como escudo para encobrir a má gestão ou a ineficiência administrativa de reitorias que, muitas vezes, priorizam agendas ideológicas em detrimento do ensino, da pesquisa e da extensão. Em suma, a denúncia feita pelo deputado Luiz Lima representa não apenas uma defesa de estudantes de direita, mas também um apelo por uma universidade verdadeiramente democrática, onde todos possam se expressar livremente. Essa é uma bandeira que a direita deve continuar a levantar, em nome da liberdade, do pluralismo e do respeito às instituições.